e como o conduzisse, constrangeu um sireneu chamado Simão, que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia a numerosa multidão de povo e também de mulheres que batiam no peito e os lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos, por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados as estéreis que não geram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caia sobre nós, e os outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, o que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram confeitores, para lhes executá-los com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartidas as vestes, eles lançaram sorte. O povo estava ali, e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados se escarneciam. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos que temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, recebemos daquilo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vires no teu reino, vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todos assentados. Meu objetivo nessa noite é abordar o Calvário e a crucificação de Jesus. A pergunta da hora e da noite é por que havia aquela inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Antes da gente dar prosseguimento, eu quero que você abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor, transporte lá para aquele tempo na sua imaginação. Tente imaginar essas cenas, tente estar presente na crucificação de Cristo. Senhor, o teu texto foi lido. Abra a nossa percepção, Pai, para que venhamos compreendê-lo. Ilumina cada servo teu, cada serva do Senhor. Traz ao nosso pensamento aquilo que o autor Lucas quis transcrever para o seu amigo Teófilo. E esse texto que foi aplicado na igreja primitiva, ele é aplicado no século 21. Que ele possa servir para aquecer os nossos corações e para que possamos sair daqui diferente como nós entramos, ciente e consciente de que não foi à toa a crucificação de Jesus, a morte do Senhor Jesus. Tem um grande valor para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, no domingo passado, se você voltar os seus olhos para o contexto anterior, que vai do versículo 13 até o versículo 25, nós abordamos sobre a famosa pergunta de Pilatos, onde ele colocou: o que farei de Jesus chamado Cristo? O que você fez de Jesus chamado Cristo essa semana? Você teve mais intimidade com ele? Você
agradeceu mais, louvou mais, valorizou mais? Você sabe já o que fazer com o Senhor Jesus? Ou você está com Pilatos, que entregou Jesus ao povo, e o povo então vai consumar o desejo que havia no coração deles? Esta pergunta que farei de Jesus chamado Cristo é uma reflexão muito profunda que muitos se fazem em diferentes momentos da vida. Eu não sei qual o momento que você está passando, qual a sua indagação, qual o motivo que você está presente nesse culto, mas uma coisa eu tenho certeza: você sabe o que fazer com isso. Você sabe. Você sabe e você medita nessa pergunta e responde do fundo da sua alma e do seu coração. Independente de qualquer resposta ou oportunidade que você tenha de explorar o significado espiritual, Jesus, na nossa própria vida, Ele traz algumas revelações específicas e pontuais, como por exemplo, vimos hoje pela manhã: confie em mim, confie em mim, não desista, confie em Deus, deito e logo pega o sono, porque só o Senhor me faz habitar. Sim. Salmo de número 4. Você está consciente disso? Mas isso foi assunto semana passada. As cenas estão se seguindo. E o meu resumo nessa noite, amados irmãos, extraído do capítulo que trata da providência, nós vamos no final abordar a onipotência, a sabedoria inesgotável e a bondade infinita de Deus. A onipotência. Tudo que acontece com Jesus não é porque ele foi fraco. Tudo que acontece com Jesus não é porque ele não sabia. Tudo que acontece com Jesus é sim um ato de bondade, de misericórdia por nós. Então, cabe aqui, já estamos olhando nesse bloco, lido nessa noite, do versículo 26 ao versículo 43, que tudo isso foi demonstração do amor de Deus por você e por mim, pela humanidade. Que amor é esse? Capaz de ser provado com profundidade, com lateralidade, como começamos a observar no verso 26, onde lemos: e como conduzisse constrangindo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz e sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Eu confesso a você que quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre a vida de Sirineu, as lágrimas desceram nos meus olhos. O verso 26 fala de alguém que é ali do norte do Egito. Esse homem, segundo o que nós podemos abordar e podemos ver, ele foi chamado pelos legionários. Os legionários tinham o poder de requisitar qualquer pessoa, porque imagine toda a dor que Jesus havia sentido, toda a luta que Jesus havia passado, e aqui nessa cena já são mais de 15 horas de tormentos que Jesus está sofrendo, psicológico. Começa com a dor do ósculo da traição, começa com um discípulo que o trai, e agora Jesus vai passa por aquele que era usado por Deus, que tivera revelações tremendas, Pedro, e Pedro também o nega, e Jesus então para e olha: cadê os meus discípulos? Ele olha: cadê as mulheres? Ele olha: cadê o João? Ele olha: cadê o povo que não orava, que não seguia, que não estava com ele? Mas calma, não é só isso que Jesus estava sofrendo. Jesus estava sofrendo os nossos tormentos. Pecado da humanidade caía sobre ele, e o texto diz que esse pecado que estava sobre ele, levava ele a ser moído. As nossas transgressões foram capazes de cair sobre o nosso Senhor, e essa é uma dor que ser humano
explodiu. Nós abordamos hoje a angústia de Davi, porque Absalão estava traindo o pai, e ele ali tem um sentimento muito humano que nós temos, mas eu quero dizer que o sentimento do pecado caído sobre Jesus, você não sabe. Nenhum mortal vai saber o que é a dor da morte, cheiro da morte, morte eterna, separação do pai, desobediência de Adão, quebrando o pacto da lei. Isso tudo cai sobre Jesus. São 15 horas de tormento psicológico, 15 horas em que o pecado, nosso pecado, teu pecado, está caindo sobre ele. Então agora, meu irmão, o deboche, o escárnio, a coroa, os açoites, isso não era nada perto daquilo que Jesus tratava. Mas, e esse homem? O Sirineu. Como ele entra nessa? Você gostaria de ser requisitado para carregar a cruz de Cristo? Sem inspiração, cansado? Alguns teólogos se debatem, alguns afirmam que a cruz que Jesus carregava era uma cruz semelhante a essa, mas há estudos e teólogos que defendem que era só um madeiro, porque a base já estava fincada no monte, e Jesus não conseguia ficar em pé, era o peso, ia caindo, e sem ar, e com sede, e com a tortura psicológica, espiritual, e outras tantas torturas, ele não ia chegar ao fim. Ele não tinha a possibilidade de carregar o seu madeiro. Jesus também, então, avança por essas 15 horas, vivendo todas essas tensões, e a tradição de Judas que o negou lá no Getsemane, somatizada todos esses insultos, procede então a requisição pela legião de alguns para que pudesse ajudar. Então, o que nós podemos ver, irmãos queridos? Simão carrega a cruz de Cristo. Esse homem que hoje atualmente dali da Líbia a oeste do Egito, carrega a cruz de Cristo o resto da distância. Você pode olhar alguns olhos de Cristo olhando dentro desse Simão, o Sirineu. Jesus não abriu a boca e não falou nada para aquele homem. A dor que Jesus sofreu. O seu olhar para aquele homem. A teoria diz que Simão não poderia ser judeu, porque deu a seus filhos nomes gregos. É só você olhar em Marcos capítulo 15, verso 21, dá essa descrição, e é destituída de mérito, porquanto muitos judeus seguiam essa prática. Simão carregava a cruz de Cristo. Ele chega agora ao Calvário e testemunha o que ali ia acontecer, o comportamento de Jesus, as suas palavras da cruz, deixam a impressão de tal Simão que faz dele um cristão. Ele se converte carregando a cruz de Cristo e o olhar de Cristo. Subsequente, ele e a sua família estão morando em Roma. E agora, anos depois, é possível que já tinha morrido. É possível que já havia morrido. Mas, seja como for, esse Sirineu de nascença, entre os cristãos do primeiro século, do primeiro tempo, foi muito conhecido e é registrado na prática da igreja, na história da igreja em Atos, capítulo 11, verso 20 e 13, verso 1, o próprio Lucas volta a falar desse Simão Sirineu. Ele se converteu a Cristo. Quando Marcos escreve o seu evangelho aos Romanos, Marcos capítulo 15, verso
21, faz menção de Simão, o pai de Alexandre e Rufo, como se quisesse dizer aquelas pessoas que vocês conhecem em Roma. Paulo agora em sua carta aos Romanos, capítulo 16, 13, escreve: saúdo Rufo, eleito do Senhor, a sua mãe é minha. De repente Paulo está dizendo assim: a sua mãe, aquela que foi casada com Simão, Sirineu, também cuidou do meu ministério. Meus queridos, aquele homem que carregou o madeira, teve sua vida transformada, tinha prestado um grande serviço ao Senhor Jesus, e o Senhor o transformou e fez um vaso escolhido dele em Roma, ao passo que os seus filhos também entram na história. O próprio apóstolo Paulo menciona que a mãe de Rufo, portanto, era a esposa de Simeão. Às vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo hoje. Talvez você esteja se preocupando, por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Mas o Senhor está escrevendo a tua história, como escreveu a história de tantos e tantos homens. A soberania é dele. A onipotência é dele. A onisciência é dele. E ele sabia que esse Simão Sirineu, quando foi requisitado pela força dos legionários, se transformaria no servo dele pelo resto da sua vida, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Não o Senhor Jesus aquele momento. Verso 27. Quando a gente aborda o versículo 27, você vê nesse texto numerosa multidão. Não surpreende que Lucas, ele quer dizer com essa numerosa multidão que lhe seguia, e além disso, há uma classe diferenciada de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Não eram as carteiras, era um grupo de mulheres. Era um partido. Se a gente olhar para esse contexto, a gente vai ver um grupo de mulheres que estavam ali e não, na verdade, não eram aquelas que acompanhavam, que eram discípulas de Jesus. Não confunda, por favor, Maria Madalena nesse contexto, Joana e Susana. Aqui nós temos as filhas de Jerusalém. Era um grupo de mulheres que, tomada pela emoção, pelo sentimento, saíram por aquele cortejo, acompanhando aquele homem, e nós temos algo dramático que Jesus vai revelar no verso 27 e 28. Jesus volta para elas e diz: filhas de Jerusalém, o grupo das mulheres chamam filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos, por vossos filhos. Quando Jesus ainda está mencionando isso, agora agonizando e sofrendo por algumas horas, ele ainda dá tempo de olhar, e aqui ele está profetizando que iria acontecer em 70 depois disso. Extermínio de crianças de ambos os sexos, a morte de muitas mulheres. Essa profecia vai se cumprir, e nós podemos perceber que, em grande medida, que a população de Jerusalém era formada de pessoas não regeneradas. Lucas 13, 34, Mateus 23, 37. Além disso, Deus não permite o que não se arrependa e fique sem castigo. Essa é a questão da ira. Tanto agora como no porvir, os sofrimentos em relação à queda de Jerusalém seriam um terrível prelúdio ao sofrimento eterno. Essas mulheres sofreriam na carne. Jesus para: filhas, não precisa chorar por mim, não. Eu vou até o madeiro por vocês. Arrependam-se, porque o que vai acontecer nessa cidade vai ser horrível. É só você voltar um pouco na história e ler um pouquinho sobre a queda.
seca. Verso 29, Jesus falando: porque dias virão em que dirás, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: caia sobre nós, e os outeiros cobri-los. Então terrível sofrimento viria sobre aquela cidade, com variações desse tipo de aspecto. Parece aqui algumas vezes, 3 vezes nas Escrituras, mas essa é uma citação. Jesus está citando Oséias 10, verso 11. Aliás, é a próxima série que nós vamos meditar, livro de Oséias. Casas lunáticas, casas problemáticas, famílias desassociativas, é o que nós estaremos estudando na próxima série. Está bem breve. Vamos terminar Lucas, é Oséias que vem. Eu espero que você venha aprender a ajustar seu relacionamento familiar com Deus e não fazer da sua casa o pior lugar que existe, mas um lugar melhor. No verso 31, irmãos, nós temos aqui um provérbio. E que provérbio difícil. Difícil para nós, mas fácil de traduzir. Jesus está traçando um contraste entre a madeira verde, isto é, a úmida, e a madeira seca, aquela que pega fogo com facilidade. A seca arde rapidamente e é consumida. Quando a madeira verde, úmida, isso demora a acontecer. O processo é lento. Vai sair muita fumaça, vai ter que secar aquela água. Uma hora pega fogo, mas é mais diferente. Portanto, se até mesmo as madeiras verdes se queimam, com muita dificuldade, mas se queimam, então observe a madeira seca, ela arderá e será consumida. Na realidade, queridos, a madeira verde representa Jesus, e a madeira seca, seus inimigos que não se arrependem. Podemos até pensar que a madeira seca são os judeus em seus estados de impertinência, se não mudar, serão consumidos por fogo. Essa é a palavra que Jesus está usando. Interpretar provérbios, pregar em provérbios, precisa aplicar de forma prática, aplicar de forma a nos levar a mudar a nossa postura e a nossa forma de ser e de agir. Na verdade, Jesus sofreu as agonias do inferno, especialmente ao Calvário, mas quando esses sofrimentos foram concluídos, ele se assentou à destra de Deus Pai, cheio de glória, de honra e de poder. Para os impenitentes, porém, o sofrimento jamais será fim. Aquela de Jerusalém será apenas uma antecipação da condenação eterna. Versos 32 e 33, a palavra grega aqui para caveira é crânio. Por isso o pessoal do rock gosta de usar o símbolo de um crânio, de um esqueleto, de uma caveira. Você vai nas fotos cilindradas aí, os nossos corpos, você vê que o crânio significa calvário, significa morte. Esse que significa, quando você olha na vida assim, o crânio significa a palavra grega caveira. É claro que a Septuaginta ela vai traduzir como calvário. E as outras versões, as nossas versões, então coloca como calvário. Então foi no lugar do crânio, foi no lugar da morte, foi no lugar da caveira. E aí nós podemos, irmãos, perguntar por que esse nome é dado aqui. Não podemos conjecturar, mas tudo o que realmente sabemos é que Jesus foi crucificado fora do muro da cidade. E isso é declarado lá em Hebreus 13, verso 12, e Lucas capítulo 20, verso 15, 23 e 26. Ao crucificar Jesus, havia 12 criminosos. A cena vai seguindo, e agora você passa a observar no verso 34 a postura dessas duas personagens que estavam ali e que foram crucificados.
intenção, na realidade, de Pilato, qual era quando ele insultou os judeus? Essa é uma pergunta que a gente vai responder no final. Por que Jesus recebeu esse título nessas línguas? Por que Pilato vai insultar Jesus dessa forma? O 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes deles, lançaram fora. Sobre a omissão, meus irmãos, dessas palavras nós podemos observar nos manuscritos originais e trazer para todos nós a probabilidade daquilo que nós relembramos na Semana Santa, que são as 7 palavras da cruz. Está incluída aí. Das 9 horas da sexta-feira até o meio-dia, você tem 3 palavras. A primeira palavra: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A segunda palavra: eu lhes declaro solenemente, hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. E a terceira: aí está seu filho. Aí está sua mãe. Aí a gente tem que ir para João 19, 26 a 27. Isso vai desenvolvendo até as 3 horas da tarde. 3 horas, 3 e meia. Até 3 e meia não existe nenhuma palavra. Mas a partir de então, você vê as outras palavras de Jesus. A 4ª palavra: meu Deus, por que me separaste? A 5ª palavra: tenho sede. A 6ª palavra: está consumado. A 7ª palavra: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Sempre na Semana Santa nós encontramos essas palavras. Porque se fosse, irmãos, parar só nessas citações, nós ficaríamos aqui olhando só as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus. Mas o 34 ainda tem mais uma mensagem para nós. Observe aí, 23, 34, parte B. Então, repartindo as vestes dele, lançando os olhos. Tendo crucificado Jesus, o legionário, segundo o costume entre eles, dividiriam as suas roupas, lançando sorte com toda a probabilidade, partindo em 4 partes as roupas, lançando dados para entregar o manto que cobria a sua cabeça, as sandálias, o cinto e a capa, referência a João 19, 23. A túnica sem costura, tecida de uma só peça, de alto a baixo, foi também sorteada. Tudo isso você pode ver no Salmo 22, 18, ou Septuaginta 21, 19, o qual Lucas poderia ter em mente quando estava escrevendo isso. Pobres soldados, filhos, quando levaram o Calvário para casa. Uma palavra podemos ver na questão das suas peças, dos seus vestuários. Não houve corações penitentes, não houve uma visão renovada, não houve vidas transformadas, nenhum Salvador. Sabe de uma coisa? Ainda hoje, algumas pessoas levam consigo do culto da igreja, da classe bíblica, dos momentos dos cânticos de louvor, das reuniões. Eu quero perguntar o que você está levando da conclusão dessa exposição do Evangelho de Lucas. Irmãos queridos, nós estamos quase terminando. Meu coração cada vez mais vai se aquecendo pela palavra de Deus, e eu vou olhando e vou percebendo que eu sou tão pequeno diante daquilo que Jesus Cristo fez. Ele nos amou, Ele morreu por nós, Ele nos justificou. Cada pessoa deveria responder essa pergunta para si agora. O que você está levando para a sua casa? Ou essas palavras ficarão aqui, ou entrar no seu carro, tudo voltará ao normal, suas preocupações, suas lutas, suas dores. Não, querido. Homens soldados também, se só levar as roupas de Jesus. Se não se viveu, não.
E você? Como está a sua vida? Verso 35, isso. Os governantes e os líderes judeus, os principais sacerdotes, escribas e anciões, não estavam satisfeitos com o mero fato que havia triunfado sobre Pilatos, e assim pensavam sobre Jesus. Eles também se deleitavam com o sofrimento da vítima, tripudiavam maliciosamente a sua condenação, aparentemente desesperadora, pondo de todo lado a decência, o decoro, que geralmente os homens dessa classe eram associados. Agora, se vão gritando, e vão se desdenhando, e vão tripudiando sobre o mestre, e eles gritam algo que no verso 35 você deveria matar. Salvou os outros, a si mesmo salva-se de fato Cristo o escolheu. Misericórdia, Cristo, coração agradecido. As igrejas estão cheias de pessoas assim. A palavra não fala mais, as experiências não mudam nossas vidas. Pessoas entram e saem das igrejas e a postura é essa. Se de fato Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, se de fato tem poder, claro que tem. Mas o projeto não era esse, o fariseu, saduceu, religioso, legalista, crente de carteirinha, que não tem intimidade com Deus, que não leva nada para a sua casa, que não muda a sua vida. Meu querido, Jesus teve compromisso com você. Verso 36, verso 37. O fato aqui registrado não pode referir-se ao vinho drogado que ofereceram a Jesus quando ele chegou ao copo, então não tem nada a ver com era o recurso de Mateus 27, 34, Marcos 15, 23, refere-se a um fato do registro somente em Lucas. E, por favor, entenda que Lucas era médico, ele quis deixar isso de forma científica. De outro modo, ele não registraria isso, ele não quer ser dramático. Os outros evangelhos são mais dramáticos, na morte e na crucificação de Cristo. De modo que quem se encontra aqui também está em João 19, 28 e 29. É preciso lembrar que quando o fim se aproximava, Jesus bradou: tenho sede, ele estava com sede. Um dos soldados tinha molhado uma esponja numa vasilha de vinagre e levou o líquido à boca de Jesus para que se fosse propício algum alívio aos seus lábios e garganta. De acordo com Mateus, isso ocorreu enquanto os outros soldados, aqueles que eram instituídos de compaixão, continuavam sofrendo. Então, o doutor está falando assim: foi usado vinagre para que ele pudesse respirar, para que ele pudesse chegar até morrer. A essência da verdade, se tu és o Filho de Deus, salva-se de ti mesmo. Teria os soldados ouvido sobre isso. A acusação apresenta contra Jesus os seus acusadores, a sua própria pretensão, o verdadeiro reino espiritual, a exclamação zombeteira de Pilatos. Seja qual for, eles usaram a informação que obtiveram em referência a esse tema, a fim de ridicularizar o crucificado. Verso 30, Pilatos ordena que se fixasse um aviso em letreiro na cruz, a cabeça de Jesus, fato esse registrado em João 19, 19 e 20, e o aviso era título do Evangelho de Mateus. Uma gravame, ou uma acusação, ou uma iniciação dos outros evangelhos, como Marcos, aqui em Lucas, era uma inscrição. Você escolhe qual palavra você quer colocar, o fato de colocar lá Jesus, o Rei dos Judeus. E esse é o nosso assunto dessa noite. Por que colocaram isso aqui? Por que colocaram esse título? Sabe, irmãos, quando nós percebemos que as coisas estão fugindo do controle, quando percebemos, irmãos, que é preciso observar os pontos
analisar a história. Qual é a sua história? Você tem um antes, você tem um agora, e você vai ter amanhã futuro. Sua história se divide em antes, presente e futuro. A história narra em Lucas que o consolo para todo pecador que se arrepende está em Jesus. Essa é a história. O princípio dos criminosos que se põem a zombar de Cristo, eles vão blasfemar o santo, repetindo palavras e sentimentos de todos os líderes que eles ouviram. História, efeito manada. Irmãos, por que isso acontece? Em algumas igrejas, o que você vê é um efeito manada. Alguns começam a repetir uma fala, daqui a pouco todo mundo está repetindo. E se de repente, se alguém gritar lá fogo, todo mundo vai sair correndo, porque vai achar que é fogo. É uma ilusão, é uma manipulação, é um histerismo coletivo. Os criminosos repetiram, os soldados repetiram, os líderes repetiram, Pilato repetiu, Herodes repetiu, e nós estamos no século XXI repetindo as mesmas coisas desses homens. Será por quê? Um dos criminosos silenciou, e algo acontece dentro do seu coração, do verso 39 ao 41, você pode olhar e ler com seus olhos, e esse criminoso, primeiro, repreende o outro, segundo, reconheceu a sua própria culpa, depois, chegando a admitir que ele e seu companheiro mereciam a pena capital, porém confessa a Jesus, e apresentando seu próprio testemunho acerca desse fato, a todos os testemunhos acerca da inocência de Cristo, estava lá um salteador que faz um pedido que nós temos que fazer hoje. Senhor, lembre-se de mim quando entrar no teu país. Você já perguntou isso, já falou isso para o Senhor? O que levou esse homem a se converter? Primeiro, o medo de cair nas mãos do Deus vivo sem estar preparado. Irmãos, sai domingo, fecha domingo, e nós, como pastores, nós temos a nossa obrigação de te ajudar. A minha obrigação hoje é dizer assim, querido, não tem um pecado que está te matando, mas tem um Deus que pode te lançar no inferno. Esse foi o medo que esse homem teve. Veja, em Hebreus 10, 31, nem mesmo temes a Deus, foi o que ele falou. Tem gente que não tem medo da morte eterna. Tem gente que tem vergonha dos irmãos. Tem gente que tem vergonha do pecado. Não volta para Jesus. Não busca intimidade com Jesus, mas não tem medo de morrer eternamente. Isso é um pouco duro de coração. Segundo, a primeira palavra da cruz, na qual Jesus pediu ao Pai, perdoasse os que atormentaram, inclusive aqueles que estavam ali ao lado dele. O perdão seria sobre aquele que estava ali também, que reconheceu humildemente a soberania de Deus. A conduta serena e majestosa de Jesus. As coisas que talvez tivesse ouvido de Jesus, a obra do Espírito Santo em seu coração, o ladrão arrependido não só repreendeu o seu companheiro, mas admitiu a sua culpa e confessou Jesus como inocente. Se domingo passado todos nós éramos Barrabás, hoje nós somos esse criminoso. Porque em dado momento da sua vida você chegou e confessou os seus pecados. E teve a certeza da vida. O seu nome escrito no livro da vida. Verso 42, irmãos, caminhando para fechar. Diz assim o texto: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje serás comigo no paraíso. No 42, ele dirige aquele agora, aquela rendida em seu coração, estava rendido em seu coração, a Jesus. Ele diz ao Salvador: Senhor, é como Gabriel fizera com esse nome, Jesus, penitente, imediatamente associado ao seu governo régio. O anjo disse a Maria: você lhe dará o nome de Jesus. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará sobre a casa de
sempre, e o seu reino jamais terá fim. O homem, no lugar de honra, ele sabe, irmãos, muito que semelhante lugar não é para ele, mas se lança completamente sobre a graça. A salvação é uma graça. A salvação não depende de mérito. A salvação não depende do seu esforço, não depende de religiosidade. A salvação, meu amado irmão, é um atributo incondicional de Deus. Deus nos deu a salvação. Isso é graça. Como poderíamos mensurar isso? Verso 43 é uma reprise de Efésios 3, 20 e 21. Contém uma bela doxologia. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ao Senhor. Então, olhar, irmãos, para essa cena, olhar para esse texto, é aplicar em nossas vidas o trabalho, a ação de Cristo. O homem pedindo uma bênção, em um futuro remoto, a promessa foi imediata. Coisa maravilhosa você saber que a sua vida está garantida. Sua vida está garantida. O homem pediu que lembrasse dele. Ele recebeu a certeza de estar com ele. Talvez o que nós precisamos mudar a chave na nossa mente nessa noite é parar de pedir: Senhor, lembra de mim, lembra da minha oração, lembra do meu voto, lembra do meu problema. Parar de agir dessa forma e ter reconhecimento que o Senhor já está no problema da sua vida, já está no controle do seu lar, já está no controle dos seus filhos, o Senhor Jesus está no controle Deus está. Você crê nisso? Comigo? Talvez ele venha pensar comigo: aonde? Nós vamos morrer. Um dia vai chegar a morte para todos nós. Metade da glória celeste. Você não faz ressurreição imediatamente. É presente. Hoje. Morreu agora. Meu coração parou de bater. Estou com Jesus. Estou no paraíso agora. Não é amanhã que eu vou depositar meu corpo em culto, né? Vocês vão chorar, que não está vencendo nem Jesus. Ai, Fernando Sandré. Eu já estou na glória do Pai. Aliás, hoje faz aniversário da minha mãe, faleceu. Uma serva do Senhor, que nos seguiu nos caminhos do Senhor. Que marcou as nossas vidas. A minha e a irmã da graça. Você tem essa certeza disso? E quero concluir. Preciso concluir. Então volte lá, a perguntinha do 38. Por que havia aquela inscrição? Por que havia aquela inscrição em grego, romano e hebraico, para que todos pudessem ver de longe o painel: este é o Rei dos Judeus. A inscrição, este é o Rei dos Judeus, foi colocado na cruz de Jesus Cristo durante a sua crucificação, de acordo com os relatos dos evangelhos do Novo Testamento, da Bíblia. Essa inscrição é conhecida como título, mencionada em todos os outros evangelhos, e aqui estão alguns motivos. Primeiro, político e legal. No contexto romano, a inscrição servia para indicar a acusação contra o condenado. Ele foi condenado por ser rei. Jesus foi crucificado sobre esta acusação de reivindicar ser o Rei dos Judeus, que era previsto como ameaça às autoridades romanas, à ordem pública. Pôncio Pilatos, o governador romano que presidiu o julgamento de Jesus, ordenou: coloque essa inscrição, porque embora eu e Herodes não vemos crimes nenhum nesse homem, é inveja de vocês religiosos. Mais uma vez eu lavo minhas mãos. Segundo, a ironia
e a provocação. Para os líderes dos judeus, tudo que eles não queriam é que isso ficasse na memória dos séculos até Jesus voltar. Eles não queriam isso. Para eles aquilo era uma zombaria de Pilatos. Eles não reconheciam Jesus como seu rei. Eles consideravam a alegação uma blasfêmia. Para os romanos era uma forma de ridicularizar a ideia de um homem crucificado que pudesse ser considerado um rei. Pilatos, em particular, pôde ter usado a inscrição para zombar dos líderes judeus e da situação em geral, destacando a fraqueza da alegação. E, em terceiro lugar, o significado religioso. Qual é o significado religioso para todos nós? E é esse que é importante para você que está aqui nessa noite. Se Jesus não morresse, nós não teríamos os nossos pecados justificados diante de Deus. Se Jesus não morresse, não haveria doutrina senão uma doutrina da remissão, da justificação, da adoção, da pneumatologia, da soteriologia. Do ponto de vista cristão, a inscrição tem um significado profundo. Muitos cristãos veem nessa declaração como uma verdade espiritual e um reconhecimento voluntário do papel de Jesus como o Messias e o Rei prometido a Israel. Mesmo que a inscrição tenha sido colocada como uma forma de ridicularizar, para os crentes ela confirma a identidade real e espiritual de Jesus. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Tira isso da Bíblia. Se você tirar isso da Bíblia, mata a sua fé. Porque nós não somos judeus. Nós somos brasileiros. Mas ao mesmo tempo nós somos enxertados, inseridos na videira de Cristo Jesus. Nós hoje somos o Israel espiritual. Portanto, a inscrição "Este é o Rei dos Judeus" deve ser interpretada desta maneira, e preciso ter esse pensamento, destacando o contexto religioso, teológico, para as nossas vidas. Quando eu olho para a minha consciência, eu penso na providência de Deus nesse momento, como sendo uma providência da onipotência, sabedoria, exemplares e bondade infinita de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, atributos incomunicáveis do nosso Deus aos eleitos. A onipotência, a sabedoria, a bondade infinita, os atributos incomunicáveis de Deus se referem às características exclusivas de Deus que não podem ser compartilhadas e transmitidas a qualquer outra criatura, seja ela humana ou seja ela angelical. Você sabe que os anjos foram criados por Deus. Número certo, um pouco mais elevado do que a gente, mas obra da sua criação. Embora os eleitos possam experimentar o benefício do poder, da sabedoria, da bondade de Deus, eles não possuem esses atributos, que são de infinita plenitude de Deus. Deus compartilha em alguns aspectos isso na natureza, como na vida dos eleitos. Aí Veriano me dá um exemplo. Irmãos queridos, eu sabia de tudo sobre isso. Acalma seu coração. Acalma seu coração. Ele é onisciente, onipotente, a onipotência de Deus se refere à sua capacidade de fazer tudo que é logicamente possível e que está em conformidade com a sua natureza. Deus é então, irmãos, na sua plenitude, seu significado, todo poderoso. E a sua bondade é infinita, a bondade infinita de Deus se refere na sua perfeita benevolência e a sua disposição de agir em benefício das suas criaturas. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma certeza: Cristo morreu por nós. Isso é a maior prova do amor de Deus. Você crê nisso?
que a gente vai levar desse contexto tão grande? Eu quero voltar àquele grupo de mulheres. É interessante que o tempo em que se discute tanto a participação feminina, o empoderamento feminino, aqui você tem um exemplo disso. Não eram as discípulas de Jesus, eram as filhas de Jerusalém. E o texto diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem por mim. Chorem por vocês. Irmão, se você soubesse o que vai acontecer daqui a um ano na sua vida, o que você faria? Daqui a 70 anos, com a sua geração, o que você faria hoje? Mas você sabe o que pode acontecer com você agora. Então, queridos, quando alguém nos ofende, nossa tendência é já gerar a ofensa. Na mesma medida que me deram, eu vou devolver. Eu vou responder. Não, você pode fazer isso. A ofensa tem que ser combatida com piedade. Piedade de Cristo em nós. Jesus fez o oposto. Em meio à agonia que sofria, como um inocente, aliás, como um justo, seu coração se concluiu. Daquelas mulheres que perderiam seus filhos, daquela cidade que seria destruída, do fogo que consumiria o templo. Não chore, chore para vocês. Essa semana eu gostaria que você pensasse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje tanta coisa, gente, todo sofrimento. Jesus vai correr, aquela coisa, aquele madeiro. Mais de 15 horas correndo, o homem não dormiu. Ele ainda diz assim: Pai, perdoa. Você foi verdadeiro, mas à medida que transcorrem os séculos, vem se difundindo o Evangelho em palavras e vem enfraquecendo tudo isso. Tudo isso. Porque seria eles não conhecem? Porque Jesus deixou de ser o Senhor da igreja? Não. As igrejas e os crentes estão perdendo vigor, porque estão com lenha seca. E a lenha seca queima demais. O fogo consome demais. É como um graveto, uma folha que o vento dispersa. O que está acontecendo, igreja? Uma vez mais, Jesus orou para aqueles que o angustiaram e certamente Ele orou pela nossa igreja, pela minha vida, por cada um que está aqui nesse momento. Jesus orou. Este é o Deus dos judeus, não somente dos judeus, mas este é o meu Senhor e meu Salvador. Agradeça a Deus por essa palavra aí. Ore silenciosamente. Fala com Deus, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Tu nos salvaste com a tua poderosa mão. Obrigado, Senhor. Pelo teu sangue derramado naquela cruz, cada partícula que caiu ali, Senhor, foi realmente necessária para que a remissão dos nossos pecados fosse justificados diante do Deus irado, fosse pagos. Cristo tornou-se o nosso Criador, comprando cada alma. Várias tribos, povos e nações, o Senhor comprou vidas. E aqui Santa Maria está
foi resgatado e redimido a contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a ceia do